Fala, galerinha. Galerinha, hoje a gente vai responder a lista de número 2, relacionada à regra do octeto, viu? Essa regra, gente, é importante demais para poder a gente entender as ligações que ocorrem entre os átomos numa molécula. E aí eu preciso saber quando um átomo é um cátion, quando ele é um ânion. Por quê? Porque essa relação entre cátions e ânions, pessoal, é que vai me determinar o tipo de ligação, se é iônica, se é covalente ou metálica. Então vamos iniciar. Eu vou entrar lá no grupo de vocês, pegar a listazinha, tá certo? Tá aqui a lista. E a gente vai começar a fazer as questões de uma forma bem tranquila, tá certo? Lembrando, quem teve dificuldade, pessoal, de preencher essa plataformazinha, você vai colocar seu e-mailzinho aqui, que tem gente que eu tenho certeza que não tem que ter feito isso. Coloca o nome do aluno e você começa a responder as questões. Olha essa primeira questão aqui. Um átomo X apresenta 13 prótons, 14 nêutrons. A carga do íon estável formada a partir deste átomo será... Gente, essas informações que ele deu para a gente aqui não são muito interessantes, não. O que interessa para a gente aqui é o número de prótons. Por quê? Porque uma vez eu tendo o número de prótons, eu consigo fazer a configuração, isolo a camada de valência e aplico a regra do octeto. Então vamos lá, certo? Vou ativar aqui a câmerazinha para a gente começar. Então, essa primeira questãozinha aqui, pessoal, ele está dizendo o seguinte, ó, que nós temos um átomo X, ó. Esse átomo X, ele tem número atômico 13. O que é que significa isso? Ele tem 13 prótons. Então, nesse caso aqui, eu faço a configuração até dar 13, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Beleza? Então, uma vez eu fazendo a configuração do átomo, eu isolo a camada de valência. Vamos só lembrar o que é a camada de valência. É a maior camada da configuração do átomo. Então, isso aqui, ó, é a camada de valência de um átomo. Uma vez eu tendo a camada de valência, eu aplico a regra do octeto. Átomos que têm 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência perde. Nesse caso aqui, o átomo tem 3, ó. Ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então, isso quer dizer que ele vai perder. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o símbolo do átomo com a carga que ele perdeu. Lembra, gente, que esse sinal de mais não é de matemática, tá certo? É o sinal da carga dele. Então, ele é um x3+. Se a gente voltar lá para a questãozinha, ó. Se a gente voltar para a questãozinha, ele está perguntando qual a carga. É a letra E, a resposta, tá certo? Questão de número 2. Ó, já aprendemos aqui, gente, como aplicar a regra do octeto para fazer a configuração de um átomo. Essa questão de número 2, pessoal, ela também é tranquila, ó. Diz o seguinte, das afirmações a seguir. A camada de valência de um átomo é aquela onde a situação de elétrons, onde se situam os elétrons que participam de uma associação com outro átomo. Isso é verdade. A afirmação 2 é verdadeira, certo? O número de elétrons na camada de valência de um átomo é igual ao número atômico. Gente, o número de elétrons na camada de valência não é igual ao número de atômico. O número de atômico é igual ao número de elétrons quando o átomo é neutro. Isso chama-se neutralidade da matéria. Então, o item 2 é falso. Então, já temos verdadeiro o item 1. Item 3. O átomo de oxigênio possui 6 elétrons na camada de valência. Gente, a questão aqui, ela não me deu as informações relacionadas ao oxigênio, mas dá para a gente fazer. Se você consultar a tabela periódica e você observar, o oxigênio, ele tem 8 elétrons, então é só participar da configuração. Então, vou ativar a câmerazinha aqui de novo para a gente poder fazer essa questãozinha, tá certo? Então, tá aqui, ó, o átomo de oxigênio com 8 elétrons. Vamos fazer a configuração dele. 1s2, 2s2, 2p4 para dar 8. Eu isolo a camada de valência desse átomo e observo que ele tem 6 elétrons na camada de valência, ó. É só isso que nós temos que fazer. Então, vamos só ver como é verdadeiro esse item. Então, temos verdadeiro aí 1 e 3. Se a gente voltar para a questão e olhar a alternativa correta, 1 e 3 está na letra D. Quem marcou a letra D, acertou, tá certo? Questão de número 3. Outra coisa, pessoal, se vocês tiverem dúvida, vocês dão uma pausazinha no vídeo aí, anota as informações e prossegue, tá certo? Questão de número 3. Essa questão de número 3, pessoal, ela também é uma questãozinha tranquila, ó. Um átomo de um certo elemento químico metálico já está dizendo que é metálico, então já sei o seguinte, se é um metal, ele vai perder elétrons.
cada um com 3 prótons, 4 nêutrons e 3 elétrons, olha o que ele está dizendo desse átomo aqui. Como eu não sei quem é esse átomo, vou chamar de M. Ele está dizendo que tem 3 prótons, 4 nêutrons. Então, o número de massa dele é 7. 4 mais 3, 7. Tá certo? E tem também 3 elétrons. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons, esse átomo é neutro. A energia de ionização desse elemento está entre as mais baixas. O que significa isso? Que é fácil tirar um elétron dele. Certo? Beleza? Se você for procurar esse elemento na tabela periódica, já dá para ver que ele é o átomo de lítio. Ao interagir com o halogênio, esse átomo tem alterado seu número de... Gente, eu vou ativar bem aqui a câmerazinha só para vocês verem uma coisa. Se eu desenhar a tabela aqui para vocês, ó, mais ou menos esse formatozinho aqui, a tabela, eu vou observar uma coisa. A grande parte dos átomos na tabela são metais, então os metais têm a tendência de perder elétrons. Se eu lembrar quem é um halogênio, é da coluna 17ª da tabela. E aí eu vou lembrar que o halogênio, eles têm a tendência de perder elétrons. Então eu já sei o seguinte, entre um metal e um halogênio, eu vou gerar uma ligação do tipo iônica. Por quê? Porque entre o cátion e o ânion, transferência de elétrons. Mas não é isso que ele quer saber. Ele quer saber na questão o que é que vai acontecer com esse átomo. Lembre, gente, um átomo não perde prótons, não perde nêutrons, perde apenas elétrons. Vamos só fazer a configuração desse átomozinho aqui, ó. Ele disse que esse átomo tem número atômico 3 e tem 3 elétrons. Então, 1s2, 2s1. Tá certo? Então, dá um total de 3 elétrons. Se eu isolar a camada de valência desse átomo aqui, pessoal, olha, ele tem apenas um elétron na camada de valência. De acordo com a regra do octeto, esse átomo ele vai perder um elétron. Então, ele vai ficar com a carga mais. Não esqueçam disso. Vamos voltar lá para a questãozinha para poder entender o que é a questão está querendo. Elétron transformando-se num ânion? Não. Quem perde transforma-se num cátion. Letra E a resposta, tá certo? Então, questãozinha tranquila, questão fácil. Lembrem que a importância de eu aplicar a regra do octeto, tá certo? Quando terminar BIC, eu vou fazer BIC um resumozinho para vocês rapidinho, tá bom? Questão de número 4. Essa questãozinha aqui também, pessoal, ela é uma questãozinha tranquila, ó. Um elemento M da família dos metais alcalinos terrosos, ou seja, segunda coluna da tabela periódica, não é? É um composto binário iônico. Ele já está dizendo binário porque tem a carga 2. Se é um metal, vai ser 2+. Então, você tem que se ligar nesses códigozinhos que as questões dão para a gente, tá certo? E aí ele diz o seguinte, com um elemento X da família dos halogênios, assinale a opção correta. Ele quer saber a carga. Pessoal, atenção para esse tipo de questão. Isso aqui é uma questão clássica. Toda vez que eu gero uma ligação iônica entre um cátion e um ânion, eu vou gerar uma fórmula matemática. E os compostos iônicos são os únicos que vão me fornecer os tipos de fórmulas. Então, vamos lá de novo, vou ativar a câmerazinha aqui, ó, e vamos colocar as informações. O que é que ele me diz? Que um átomo M, tá aqui, ó, o átomo M, tá certo? Esse átomo M, ele é um composto binário, ou seja, a carga dele é 2+, tá certo? Por quê? Porque é um metal. Aí ele diz que se liga com halogênio, que eu não sei quem é esse halogênio aí qualquer, tá certo? E eu já sei o seguinte, que todo halogênio sempre vai querer perder um elétron. Então, como é que eu determino a fórmula do composto? Eu inverto os expoentes, não esqueçam disso. Isso aqui, pessoal, só vale para composto iônico. Então, a carga do cátion vira o índice do ânion, ó, certo? A carga do ânion, que é 1 aqui, vira o índice do cátion. Então, nesse caso aqui, a fórmula vai ficar assim, ó, Ma2. Pronto, tranquilo. Se a gente voltar lá para a questão, ó, ele não usou o A, ele usou o X. Então, vai ficar o quê? Mx2, letra B. Quem acertou todas, pessoal, tá de parabéns. Terminou, você envia o material. E depois você olha a pontuaçãozinha aqui, ó. Tá certo? Vamos olhar, acertei todas, ó. Toda vez que você acerta a questão nessa plataformazinha aqui, ela lhe diz qual é a alternativa, tá bom? Só finalizando aqui para vocês. Vamos aqui só escrever um resumozinho aqui rapidinho para os senhores, tá bom? Vamos lá. O que é que significa regra do octeto? Ó, regra do octeto. É uma regra, pessoal, que diz o seguinte: os átomos, eles tendem a adquirir a configuração estável de um gás nobre.
Vamos colocar aqui 2 gás nobres. Eu vou colocar o hélio, que tem 2 prótons, e vou colocar aqui o neônio, que tem número atômico 10. Vamos fazer do hélio aqui, ó, 1s2, e do neônio, ó, 1s2, 2s2, 2p6. Se eu isolar a camada do hélio, ela está completa, com 2 elétrons, que é a única exceção. Mas, em compensação, o neônio, pessoal, ele tem 8 elétrons na camada de valência. Vamos fazer bem aqui a configuração do argônio, que é 18. Ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Se eu isolar a camada de valência do argônio, ela também tem 8 elétrons, por isso que o nome é octeto. Regra do octeto: átomos que têm 1, 2 ou 3 perdem para adquirir a configuração estável de um gás nobre. Os gases nobres todos têm 8 elétrons na camada de valência. Vou fazer aqui a configuração, gente, do átomo de magnésio, ó, que tem número atômico 12. Só para vocês entenderem aqui como é que se aplica essa regra. Ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 para fazer 12. Se eu isolar a camada de valência que está aqui, ó, do magnésio, o que é que vai acontecer? Eu observo que ele tem 2 elétrons na camada de valência. Quem tem 1 perde 1, quem tem 2 perde 2, quem tem 3 perde 3. No caso aqui do magnésio, ele vai perder esses 2 elétrons aqui, ó, deixando de existir essa camada de valência, passando a ser um cátion 2+, ó. Olha o que é que vai acontecer. A próxima camada de valência dele vai ter agora 8 elétrons, adquirindo um octeto de um gás nobre, tá certo? Desativou o bico, é a câmerazinha, mas a gente ativa de novo, tá bom? Tá aqui, ó. Se eu pegar o outro átomo aqui, no caso o cloro, que tem número atômico 16... Não, vou pegar o oxigênio. Vou pegar o enxofre, que tem número atômico 16, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, para fazer um total de 16 elétrons. Se eu isolar a camada de valência do enxofre, gente, eu vou observar que essa camada ela tem 6 elétrons, ó. De acordo com a regra do octeto, átomos que têm 5 ganham 3 para fazer 8. Quem tem 6 ganha 2, que é o caso do enxofre aqui. Quem tem 7 ganha 1 e finaliza a configuração. Então, nesse caso aqui, o átomo de enxofre ganha 2 elétrons, adquirindo a configuração estável de um gás nobre. Ganhou 2, passa a ser 8 elétrons agora na camada de valência. Observe a importância aqui, gente. Olha, como isso aqui é importante eu saber essa regra. Por quê? Porque entre um cátion e um ânion, eu vou gerar uma ligação iônica, certo? É uma ligação extremamente forte, tá certo? Todos os compostos de ligação iônica são sólidos, são dúcteis, são maleáveis. Não conduzem corrente elétrica quando estão nesse estado, mas sim quando estão dissolvidos em água ou fundido, que é o caso do sal de cozinha, tá certo? Se for ligação entre ânions com ânions, eu vou gerar uma ligação do tipo covalente, que é uma das ligações mais cobradas em concurso, que é o que acontece com a água, com a gasolina, com alguns óleos essenciais que a gente utiliza. Essa ligação é uma ligação que vai variar. Ela vai ter uma questão de polaridade que a gente vai ver no nosso próximo vídeo. A ligação pode ser polar, como a da água, ou apolar, como o caso da gasolina. É isso que vai gerar uma coisa chamada solubilidade. Semelhante dissolve semelhante. Eu vou dar uma regrazinha para vocês bem interessante quando a gente ver nesse assunto. E para fechar, quando tem um cátions, a ligação vai ser do tipo, ó, desativar a câmera de novo. Vai ser do tipo o quê, ó? Metálica, que é o que acontece com as ligas metálicas. Por isso que eu preciso entender a regra do octeto, tá bom? Para amanhã, pessoal, a gente vai ter um vídeo sobre ligações iônicas, sobre ligações covalentes e sobre ligações metálicas, tá certo? Tchau, tchau, foi um prazer.